Salve, salve família, aqui é Bia Ferreira. Eu sou cantora, compositora, multi-instrumentista, produtora e vivo de arte, sou instrumento da arte. Estou aqui para trocar uma ideia com a galera da Rolling Stone. Nossa, a música ela é a única coisa que eu conheço desde que eu nasci. Foi meu primeiro contato com o mundo externo foi através da música, assim. A minha mãe é professora de canto, regente de coral, assim, pianista das boas. E meu pai é pastor de igreja. Então, tipo, o meio musical, coro, canto coral, arranjo de voz, é um negócio que faz parte da minha vida porque eu cresci nessa realidade, vendo minha mãe organizando os corais e cantando e tal. Então, a música sempre fez parte de mim, assim, minha família inteira. Todos os meus irmãos sabem tocar pelo menos 2 instrumentos, cantam, todo mundo lá em casa canta afinadamente, bonitinho. Eu fui a única doida que resolveu viver disso. Eu acho que eu só entendi que meu trabalho era, tipo, que eu tava profissionalizando meu trabalho, é muito recente. A música, pra mim, ela sempre foi a única forma que eu enxergava de viver mesmo. Eu nunca consegui passar dos 3 meses de experiência de nenhum trabalho que eu entrei. A minha carteira não tem assinatura. Tipo, eu não nasci para esse tipo de serviço formal CLT. Meu irmão, por exemplo, ama CLT. Ele fala 8 idiomas, toca não sei quantos instrumentos, mas ele ama uma CLT. É a parada dele. Eu não consigo. Então, a música sempre foi a forma que eu consegui viver. Então, desde os 16 que eu toco em bar, casamento, aniversário. Casamento e aniversário desde muito antes. Porque o povo da igreja casava, era a Bia que tocava piano. O povo da igreja casava, era eu que cantava um hino lá na frente pra noiva entrar. Então, tipo, essa é uma parada que eu já fazia na minha vida, mas de uma outra forma. Uma criança, adolescente, que vai cantar lá no casamento da igreja, ganha um dinheirinho pra fazer alguma coisa. Com 16, foi quando eu comecei a tocar em bar, tocar na rua. Normalmente eu tocava na rua, ou nas festas da faculdade e tal. E aí a música era o que garantia se eu ia comer aquele dia. Então, pra mim, era uma parada que tava associada a mim. Tipo, era uma parte de mim. A música tá bom, eu tenho que comer, eu tenho que pagar minhas contas, eu vou ali tocar um violão. Profissionalizar o meu trabalho, eu acho que só veio depois de 2018, assim. Quando eu olhei e falei, caramba, quando eu lancei Cota Não É Esmola e deu, sei lá, 14 milhões de visualizações. Falei, eita! Aí a galera começou a pedir show e eu não tinha o mínimo. Eu não tinha o mínimo de organização. E aí eu falei, caramba, é meu trabalho, eu vou ter que profissionalizar. Então foi nesse lugar. Então eu trabalho com música desde os meus 16 anos, assim, exclusivamente com música. Já dei aula em projeto social, mas sempre música. Todas as coisas que eu faço são relacionadas à música. Então a música me sustenta desde que eu tenho 16. Mas acho que profissionalmente falando, foi em 2018 quando eu entendi que eu precisava me organizar. Nossa, eu acho que a necessidade de me fazer ouvir. Eu sou filha de pastor, cara. Eu sou aquela pessoa que quando você vai falar meu pai já abriu a Bíblia 3 vezes pra falar, você não fala. Sabe? Então, eu gostaria de fazer isso. Mas não é a vontade de Deus. Então, em algum lugar, eu precisava me fazer ouvir. Sei lá, eu andava de skate. E eu ia pra rampa de skate com os meninos, pulava o muro de casa, esperava minha mãe dormir, pulava o muro de casa, ia pra rampa de skate, voltava 1 hora antes dela me acordar pra escola. Então, tipo, eu era essa criança. E aí eu entendi que quando eu ia pra rampa de skate com um violão, todo mundo parava o que estava fazendo pra me ouvir falar. E eu tava naquele processo da escola aprendendo sobre grêmio estudantil, então a gente começou a fazer aula de educação política e toda a formação e essas paradas. E eu chegava na rampa de skate querendo contar tudo pros meus amigos. Tipo, galera, vocês não estão ligados. E a galera achava chato. E quando eu tocava violão, todo mundo parava pra me ouvir. Eu falei, eu vou falar cantando. Então, nesse processo, eu comecei a escrever minhas poesias. Eu ia pra sarau de poesia, falar minhas poesias. Eu ia pra batalha de rap e tal.
mas não era música ainda. Era só umas paradas que eu escrevia. Quando eu ia fazer show, era eu cantando Milton, Chico César, Jorge Benjor, Elza, tipo, cantando música dos outros. E aí comecei a escrever as minhas coisas e eu queria botar no meu show. Tipo, ia tocar no barzinho, eu queria cantar uma música minha. Mas eu falava, mano, essa galera vai me mandar sair correndo daqui. Eu não... E aí eu passei um tempão sem cantar minhas coisas. E eu decidi cantar só as minhas coisas quando eu comecei a ver várias notícias de chacina, violência, bababá, 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 bababá. E eu não queria cantar sobre o dia tá bonito, olha o barquinho passando ali. Não era o que eu estava vivendo. Depois, isso fazendo muita terapia, eu fui entender que eu já fazia uma parada que eu fui encontrar depois num texto da Dona Conceição Evaristo sobre escrevivência. Eu, inclusive, coloco muito isso no meu release, que é, eu não pensei isso. Não é uma parada que eu pensei, não sou genial a esse ponto. Então eu comecei a escrever sobre as minhas coisas, sobre o que eu estava vivendo, o que eu estava vendo, sobre a realidade da minha família, dos meus amigos, de quem me atravessava, do que eu via na rua, enquanto artista de rua e tal. E decidi que eu ia cantar só minhas músicas mesmo e nunca cantava sobre amor. Porque não era uma parada que era pra mim. Eu entendi que eu não falava sobre isso porque eu não vivia. Então eu acho que a minha arte é composta de falar sobre as coisas que eu vivo. Eu acho que traz mais verdade. O que é tecnologia? A gente pensa que é drone, gigas, celulares e blá blá blá. Não é. Tecnologia é quando você consegue sintetizar uma lógica para viver, para facilitar determinada coisa. Então, às vezes, criar uma tecnologia pro galão de água, mano. Você bota o bagulho ali, ó, aperta o botãozinho e a água sai! Você não precisa ficar virando o galão, correndo o risco de cair tudo. Isso é tecnologia também, mas uma tecnologia de sobrevivência é quando você encontra formas e meios de se manter vivo num lugar que pensa a sua morte o tempo todo. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou determinando de onde eu venho, onde eu vivo e qual é a minha realidade. Então, por que eu preciso de uma tecnologia de sobrevivência? Porque eu vivo no país que a cada 23 minutos mata um jovem negro. Eu preciso de tecnologias de sobrevivência porque eu vivo no país que mais mata a população LGBTQIA+ no mundo. Isso não é mimimi, isso é dado. Você pode ir lá e dar um Google. Então, por isso as tecnologias de sobrevivência são necessárias. Para que pessoas que se pareçam comigo entendam que a morte não é a única expectativa pra gente. Que viver com medo de um tiro não é o único lugar que espera a gente, que a gente pode sonhar, que a gente pode viver, que a gente pode pensar que eu quero ter filhos porque eu quero um mundo melhor para eles. Eu tenho muitos amigos que não querem mais ter filhos porque eu não vou botar uma criança preta no mundo para sofrer racismo. Vai chegar na escola e o amiguinho chamar de macaco. Então, tentar explicar para a galera que se parece comigo que a gente não precisa viver a partir do ponto de vista da dor. Que a gente pode viver a partir do ponto de vista de tecnologias para a nossa sobrevivência. E aí eu uso duas tecnologias que eu acho que são as principais, que são a informação e o afeto. Eu acredito que o conhecimento, o acesso ao conhecimento, o acesso à informação, faz com que a gente consiga estar com uma bagagem mais robusta para aguentar a vida vivendo nesse país que a gente vive. E eu acho que quando a gente tem acesso ao afeto, quando você chega em casa depois de um dia horrível, tem alguém pra te dar um abraço. Nem tô falando de afeto sexual não, pô. Pode ser sua mãe, sua irmã, uma prima, uma amiga, sabe? Alguém que te acolha com afeto. É isso que mantém a gente vivo, pô. Imagina se a gente só visse o tanto de caos que tem no mundo, chegasse em casa e o caos continua, sabe? Então, quando você consegue encontrar um lugar de afeto, de acolhida, é quando você consegue falar, tudo bem, eu vou respirar que amanhã é outro dia. Então, a minha arte, ela é feita para poder levar para as pessoas a informação e o afeto como tecnologia de sobrevivência. Eu quero ver mais gente parecida comigo viva. Eu nunca nem pensei que fosse dar nisso tudo. A real é que... História rápida. Eu vou dar um resumão aqui. Meus pais queriam passar uma semana em algum lugar, vamos juntar toda a família. Falei, ai gente, não vou. Vamos, Bia, só você não vai, nossa família toda unida, nananana. Vou. Menina, eu cheguei lá,
E era uma fazenda chiquérrima. Tinha heliponto, pista de avião particular na fazenda. De uns pastores de uma igreja que eram amigos do meu pai. A gente ia passar uma semana na fazenda deles. Falei, tá. Alemães vieram de não sei onde pra evangelizar e tal. Tudo bem, ricos pra caramba. Aí, numa dessas sentadas na mesa pra comer, a anfitriã da casa puxa um assunto de que, poxa, eu nunca fiz faculdade, porque desde que eu vim da Alemanha para fazer missões, eu tento entrar na faculdade aqui no Brasil, mas algum negro pega a cota. Só um parênteses, que os netos dessa senhora chegaram e eles ficaram olhando pra gente, pegando na gente, porque eles nunca tinham visto preto. E eles moram, tipo, no interior da Bahia. E eles nunca tinham visto negro. Ela teve que explicar pro neto, tipo, um mundo bizarro numa história esquisita. Tá bom. Aí eu me levantei da mesa, eu falei que eu discordava. A minha mãe ficou com muita vergonha, meu pai também, todo mundo ficou meio... Falei, não, gente, pelo amor de Deus, isso não é possível de estar acontecendo, não. Que fala que é essa? Falei, vai fazer faculdade lá no seu país, gata. Tu é da Alemanha. Tu quer vir aqui fazer faculdade? Vai fazer lá no teu país. Tá falando o quê? Que um preto pegou sua vaga? Cotista nem compete com outra pessoa que não é cotista. Você não entrou porque você não tinha conhecimento pra entrar. Aí, meus pais morrendo de vergonha, não, eu saí da mesa, fui pro quarto. E era uma fazenda, tipo assim, pensa num lugar que pra chegar no asfalto é longe pra caramba. Eu falei que eu ia embora, fiz minha mochila, falei, não fico aqui. Botei minha mochilinha nas costas, mas antes eu escrevi uma carta pra essa mulher. Essa carta era a poesia do Cota Não É Esmola. Explicando pra ela qual era a realidade das pessoas que se parecem comigo. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na sua TV, não. Escrevi, guardei o meu rascunho e deixei a carta pra ela lá. Falei que eu ia andando, cheguei até a metade do caminho, mas não dava pra andar, né? Porra, não dava pra andar. Adolescente fazendo pirraça. E deixei esse lugar ali durante um tempão. E aí comecei a declamar só essa poesia. Sarau, nananã, só a poesia do Cota Não É Esmola, não era uma música. Em Aracaju, eu conheci Lari Lima e Kian Lemos. Dois pretinhos incríveis, assim, artistas, pensadores, intelectuais, assim. E eles têm uma música juntos que se chama Sou Brasil. E nessa música, entre várias coisas que eles discorrem, a Lari fez um versinho que falava: eu sou nações escravizadas, eu sou culturas assassinadas, a voz que ecoa no tambor. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, mano, deixa eu cantar esse negócio aí no meio de uma poesia que eu tenho aqui. Ela falou, claro, mano. Eu falei, mas eu vou mudar. Eu vou falar que são nações escravizadas. Não, amiga, tá suave. Comecei a cantar no meio da minha música. Então, o que eu fiz? Declamava toda a poesia e depois eu cantava só essa partezinha. Me encontrei, cheguei aqui em São Paulo, me encontrei com um amigo chamado Caio B, que é o brabo do sound system, do reggae, do rap, do pagode, ele faz tudo. Caio B Onirejá, ele é bizarro. E ele tem uma música que se chama Niga Samurai. Eu ouvi a música desse cara e falei, Niga Samurai é muito foda. Amigo, eu vou falar isso numa música que eu tô fazendo. Eu usei esse termo Niga Samurai e quando eu falo do Niga Samurai na música Cota Não É Esmola, eu tô falando do Caio B. E se você... É que não tem mais, esgotou, mas se você ver o vinil desse primeiro disco, atrás, quando tá escrito Cota Não É Esmola, tem uma dedicação a Lari Lima e a Caio B, que foram as pessoas que me inspiraram mesmo, que a vivência deles e o conhecimento intelectual e artístico deles também construíram essa canção, sabe? Então aí essa canção foi tomando uma forma. Eu falei, tá bom, agora é uma música. 10 minutos de música? 10 minutos de música, mas é uma música, e é isso aí que eu vou fazer. Então eu comecei a fazer, todo lugar que eu ia, eu cantava Cota Não É Esmola, rodava meu chapéu e tal, a galera sempre ficava muito impactada, assim. Então a ideia, a construção dessa música, ela foi construída em anos. Tipo, em 2011, eu escrevi a poesia. E aí... Só em 2018 que a música viralizou, eu já tava... É isso, que eu cantei no Sofar Sounds, de uma carona de caminhão que eu peguei até Curitiba pra assistir um show. E aí era um show da Michelle Mara, ela tinha acabado de ganhar um prêmio no Faustão, sei lá, como melhor imitadora de Aretha Franklin na América Latina. Eu falei, cara, eu tenho que ver essa mulher cantando.
e eu vi que ela ia fazer um show em Curitiba, ela é de Curitiba. Mandei mensagem no Facebook: oi, eu sou Bia, sou artista de rua, nananã, queria pegar uma carona de caminhão pra chegar em Curitiba pra assistir seu show, não tenho dinheiro pra ingresso. Ela: gata, que loucura, se tu conseguir chegar, o ingresso, o seu nome tá lá. E aí, peguei carona de caminhão, cheguei em Curitiba. Cheguei na frente do lugar onde ia ser o show, não tinha começado ainda, mas tinha um monte de gente, brechó, gente expondo na rua. Sentei no chão e cantei Cota Numa Esmola, rodei meu chapéu. E enquanto eu tava fazendo isso, ela tava chegando pra cantar. Ela me viu cantando, né? E aí no final do show dela, ela falou: pô, eu vi você cantando, que voz linda. Eu falei: eu sou a cantora que te mandou mensagem e tal. Ela: nossa, que lindo. Pô, eu tenho uma amiga que chama Janine Matias, que é uma negrona de Brasília, mas que tava morando em Curitiba. Fazia um samba e tal, e fazia rap com samba. Ela vai fazer um show numa favela assim, assim, assim aqui. Eu acho que vocês têm que se encontrar. Vou avisar pra ela que você vai. Falei: tá bom. No outro dia teve esse show da Janine Matias, eu fui nesse show, pedi oportunidade, igual na igreja. Pô, você me dá uma oportunidade pra cantar uma canção? Cantei Cota Numa Esmola, rodei meu chapéu e acabou o show dela. Ela falou: poxa, eu tenho um show pra fazer daqui 2 dias. E é um show que não tem cachê. E apareceu um casamento pra eu fazer com cachê, que eu preciso terminar de pagar as contas. Cantora negrona, não corre. Você não quer me substituir nesse show sem cachê? Pelo menos eles dão um vídeo. Eles gravam e te dão um vídeo pra você divulgar seu trabalho. Nunca tinha ido, eu não tinha nem roupa pra ir nesse lugar. Mandei mensagem pra aquela primeira cantora, Michele Mara. Falei: Michele, vou substituir Janine num rolê assim, assim, eu não tenho nem roupa. Ela: não, a Biola, meu marido, nigeriano, vende tecidos e batas e roupas, vamos. Se você for ver, eu tô com uma batinha roxa, eu tinha acabado de ganhar. Era do marido dela que vendia, que eu não tinha nem roupa pra ir. Cheguei lá, vi aquela plateia toda branca, toda branca. Gata, não tinha uma pessoa negra lá que não fosse eu e a Michele Mara. Eu fiquei assim... Aí o moço falou: e que música que você vai querer que a gente grave? Eu falei: Levante a Bandeira do Amor. Tá, vou ganhar a galera com amor, acabou, mano. Levante a Bandeira do Amor. E cantei Cota Numa Esmola, Diga Não, Levante a Bandeira do Amor e Não Precisa Ser Amélia. Foram as músicas que eu cantei, eram 4 músicas no show. Gata, acabou, obrigada, obrigada. Peguei carona de caminhão, subi pra Chapada Diamantina, na Bahia. Fui viver na natureza das coisas que a natureza dá. Morar na beira da cachoeira, tocar meu violão, rodar meu chapéu e viver. Acabou minha grana, acabou minha comida. Desci pra Lençóis pra rodar meu chapéu nos barzinhos que tem lá e tal, fazer uma grana, comprar comida de novo e voltar pro mato. Quando eu desci pra Lençóis pra rodar o chapéu, antes de eu começar a rodar o chapéu, uma moça me parou na mesa e falou: ei, tu não é Bia Ferreira? Eu olhei e falei: sou. Ela: tu não canta aquela música Cota Numa Esmola? Falei: canto, mas eu nunca cantei aqui. Ela: mas é você nesse vídeo aqui, né? E ela me mostrou Cota Numa Esmola com 1 milhão de visualizações. E aí eu fiquei chocada, porque primeiro eu não sabia que era Cota Numa Esmola, a música que eles subiram, porque eu pedi Levante a Bandeira do Amor. E segundo, que eu nem sabia que eles já tinham subido. Aí eu fiquei chocada, cantei, rodei meu chapéu, aí fiquei: nossa, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Juntei uma grana, peguei um caminhão, isso em 2016. Falei: e vou pra São Paulo. Não, isso em 2018. Falei: vou pra São Paulo, então, viver lá de arte, porque eu já tinha vindo em 2016. Fiquei morando em ocupações, morando na rua, Falei: não rolou mesmo, vou voltar. E voltei. Fui pra Chapada Diamantina. E aí, de repente, olha lá, garota, seu vídeo de Cota Numa Esmola. Aí voltei pra São Paulo pra tentar. Falei: só saio de São Paulo quando eu gravar um disco. Isso em 2018. Eu gravei em 2017, final de 2017, janeiro de 2018, botaram o vídeo. E aí o resto é história. Eu acho que eu estive no lugar certo, na hora certa, assim, porque não era nada planejado, eu nem conhecia essas mulheres. Eu só peguei uma carona pra chegar em Curitiba pra ver um show. É isso, hoje é leitura obrigatória pro vestibular da UNB. Hoje tá presente nos livros de história do sistema SESI de ensino. Essa canção já foi citada em mais de 73 provas universitárias. Eu recebo solicitações semanais de inserção em livros didáticos dessa canção ou de trilha para documentários e coisas que falam nesse sentido. Então eu não imaginava, mas eu consegui mostrar minha arte para as pessoas e viver dela sem precisar trair quem eu sou e o que eu acredito. Os crentes descobriram a minha igreja.
Agora eu sofro hate de crente todos os dias nas minhas redes sociais, porque eles acham que é uma blasfêmia a igreja lesbiteriana. Eu já expliquei de várias formas. E eu acho que às vezes as pessoas, não é que elas não me entendem, é que elas são maldosas mesmo. Então eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. Igreja é um espaço que reúne pessoas que compactuam da mesma fé. E aí não importa se é uma igreja católica, se é uma igreja evangélica, se é uma igreja luterana, se é uma igreja ortodoxa. Igreja é um espaço onde pessoas que compactuam da mesma fé se encontram. Pode ser terreiro, pode ser sinagoga, pode ser... Eu escolhi igreja porque é da realidade. Mais uma vez, eu falo do que eu vivo. É a realidade de onde eu vim. Eu fui expulsa da igreja. A igreja não aceita pessoas como eu. Então eu quis fazer um contraponto e falar, já que esse formato de igreja não me acolhe, eu vou criar uma igreja que acolha pessoas parecidas comigo. Não é religioso. Não é religioso. Não é sobre Jesus. Não é sobre Buda, não é sobre... Não é religioso. É político. É um espaço que reúne pessoas que compactuam da mesma fé. Qual é a nossa fé? A nossa fé é na emancipação social, política e afetiva de pessoas LGBTQIA+. Então não me importa se você é heterossexual ou LGBT. Não me importa se você é umbandista, candomblessista, macumbeiro, qualquer nome desses aí, budista, Hare Krishna. Não me importa a sua religião. Você é uma pessoa que acredita na emancipação social, política e afetiva de pessoas LGBTQIA+? Se sim, bem-vinda, você faz parte da igreja lesbiteriana. Por que lesbiteriana? Não é sobre lésbicas. Também não é uma sátira com as igrejas presbiterianas. Inclusive a gente quer distância dessa galera. É sobre a gente dar visibilidade para a pauta LGBT, entendendo que vou explicar. Lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas trans. Porque a gente vive num mundo que é pensado por homens, feito por homens. E o G, os homens gays, ainda tem muita visibilidade. A gente sabe pouco sobre a vivência das travestis, a gente sabe pouco sobre como é ser uma pessoa bissexual. A gente sabe pouco sobre como é viver sendo uma mulher lésbica, sobre como é passar por lesbofobia, estupro corretivo. A gente sabe pouco. Então é um espaço onde a principal voz é a voz das pessoas lesbiterianas, mas todas as pessoas são convidadas a pensar tecnologias de sobrevivência para que essas pessoas alcancem a emancipação social, política e afetiva. Isso é a igreja lesbiteriana. E aí, meu pai é pastor evangélico, né, baby? Aí, falar, eu vou fazer minha igreja, então. Tá bom. Meu pai e minha mãe sabem o que eu tô fazendo? Não. Então, o nome do meu trabalho vai ser Igreja Lesbiteriana. E eu falei, cara, o povo da igreja do meu pai vai cair matando. Vai ligar pro meu pai, vai falar um monte. Foda-se. Eu quero que toda essa galera que usa o nome de Deus para recriminar pessoas, eu quero que toda essa galera que usa o nome de Deus para punir pessoas, para excluir pessoas, para serem preconceituosos, eu quero que essa galera saiba que a gente tá vivo, que a gente tá pensando em tecnologia de sobrevivência. Então, se é para bater de frente, a gente vai bater. E aí, botei esse nome no meu disco. Liguei pro meu pai. Vou lançar um disco. E eu preciso de um release. Meu pai fez jornalismo, meu pai fez direito, pedagogia, ele é psicopedagogo. Ele é um cara que escreve bem, fala bem. Falei, eu preciso de um release. Eu vou pagar tanto para qualquer jornalista fazer. Mas eu queria que fosse o senhor fazendo. O senhor faria o release do meu disco? Claro. Aí eu mandei para ele. Não, mandei pra ele o nome, Igreja Lesbiteriana, um chamado, mandei o conceito do que eu tava pensando e mandei as 9 faixas do álbum. A primeira faixa sou eu cantando pra todos os orixás, gata. Tá aí. Escreve o release pra mim. Eu queria ter certeza que meu pai sabia o que eu ia lançar antes de eu lançar. E ele fez o release. Escreveu bonitinho. Só que ele chama meu disco de Um Chamado. Em nenhum momento meu pai fala Igreja Lesbiteriana, cara. Eu acabei nem usando o release dele. Mas eu queria que ele soubesse o que eu tava fazendo. Então já deixei eles avisados. Falei, se meu pai e minha mãe já sabem, bota no mundo, pode soltar.
É isso aí que eu tô pensando mesmo. E aí soltei esse disco, que é dos meus carinhos, assim. Um agradecimento especial pro Vinícius Leso, que foi meu baixista durante anos, que tinha 12 horas pendentes num estúdio de um amigo. Ele tinha trabalhado para esse amigo e ganhou 12 horas de estúdio para ele fazer o que ele quisesse. Eu não tinha dinheiro para pagar estúdio, ele falou, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha essas horas. Ele falou, gata, a gente tem 12 horas para botar um disco na rua. Você é doida? Falei, eu sou doida. Chamamos o Billy, que é um batera. Eu tava hoje, antes de vir, vendo vídeos do Billy tocando, falando, Billy! E aí chamamos o Billy, entramos no estúdio 6 horas da tarde e saímos 6 horas da manhã, com as 9 músicas gravadas. E aí mandamos para um amigo botar umas teclas. Amigo, será que você bota umas teclas aí pra gente? Ah, bota, tá bom, muito obrigada. Mandamos pra não sei quem botar uns tamborzinhos. E aí fechamos aquele disco que foi feito com R$0, só com amor e a crença de que aquela mensagem precisava ser disseminada de todo mundo que trabalhou ali. Então essa foi a primeira vez que eu vi que as pessoas realmente acreditavam naquilo que eu estava fazendo, enquanto uma parada que precisava ir adiante, assim. Diferente. Eu fui contemplada por um edital da Natura Musical. Escrevi o edital bonitinho, nananã, já estava sem fé. E fui contemplada por um edital. Foi a primeira vez que eu pude pagar as pessoas que trabalharam para fazer um álbum para mim. É um álbum duplo, se chama Faminta, porque estou falando de vários tipos de fome. Eu tenho fome, você tem fome, e às vezes a sua fome é diferente da minha, mas todo mundo tem fome de alguma coisa. Eu tenho fome de arte, de cultura, tenho fome de conhecimento, eu tenho fome de afeto, eu tenho fome de respeito. O Brasil voltou pro mapa da fome. Depois de 14 anos fora do mapa da fome, o Brasil voltou pro mapa da fome. Então, eu não tô falando só de fome imagética, eu tô falando de fome de comida também. Fome de política pública, fome de... E aí, por isso eu dividi o álbum em 2 partes. Por isso que é um álbum duplo. Porque eu divido ele em afeto e informação como tecnologia de sobrevivência. E eu falo sobre várias fomes. Eu começo falando sobre a fome de afeto, a fome de cuidado, a fome de ver pessoas como eu amando. Tipo, se você parar pra pensar agora, quem é um casal de lésbicas, de mulheres negras que você conheça, que tem uma família, filhos e vivem bem? Então, a primeira parte do meu álbum é falando sobre afeto afrocentrado entre mulheres. Então, você vai ouvir eu falando da minha preta, sim, que eu amo dela, sim. E aí, eu quero criar esse imaginário, porque quando você ouve mulheres lésbicas cantando sobre afeto na música brasileira, elas normalmente cantam num eu lírico masculino, ou elas cantam nas entrelinhas. Aí, a primeira parte do meu álbum tem um apelidinho, que é Música pra Sapatão Fazer Neném. É o nome da primeira parte do álbum. E a maior artimanha dos conservadores para tentar deslegitimar a nossa existência é falar que a gente não faz filho. Ai, sapatão não faz filho, viado não faz filho, não faz, mas nós tenta. A gente não só faz, como a gente tenta pra caramba. E enquanto a gente tenta, ouça, por favor, o álbum Música pra Sapatão Fazer Neném. E a segunda parte desse álbum, Faminta, se chama Evangelho de Libertação da Igreja Lesbiteriana. E aí eu faço uma análise de conjuntura política dos últimos 4 anos de governo no Brasil, explicando por que a gente voltou para o mapa da fome, explicando necropolítica, explicando violência policial, explicando doutrinações, explicando respeito e afeto por corpos travestis, trans e toda essa gama de pessoas que existem. E eu escolhi falar de um ponto de vista onde eu não mostro só o problema. Porque eu entendi que eu estava falando muito do problema. E eu nunca trazia a solução. E qual é a solução? A solução é a gente acreditar nessa emancipação social, política e afetiva de pessoas LGBTQIA+, de pessoas pretas, pessoas originárias, e lutar para isso, fazer alguma coisa. Então eu apresento
o problema, mas eu também apresento várias formas de solução. Então a segunda parte, que é o Evangelho de Libertação da Igreja Luterana, tem 13 canções. E aí eu tô cantando rap, aí eu tô gangsta, falando sobre vários temas, entre eles esses que eu disse agora. E eu acho que é um disco que ele tem tocado muito fora daqui. E aqui dentro eu acho que tem rolado um cerceamento das informações que eu trago nas minhas canções. Isso é só um apontamento mesmo. Eu acho que é um disco que tem tocado pouco. É um disco com 21 canções que não entrou em nenhuma playlist. É um disco com 21 canções incríveis. Eu te convido a ouvir, inclusive, o álbum inteiro. Para entender, depois que ouvir, você pensar, poxa, mas por que não tá numa playlist? Eu acho que isso aqui cabia tanto na playlist de Love Song, na playlist de amorzinho que eu boto ali. Nossa, isso aqui cabia tanto na playlist de trap que eu ouço. Cabia tanto na playlist de boom bap que eu ouço. Por que não entrou? E aí eu sei que existe todo esse por trás das coisas, a organização, a indústria, o lalala, nananá. E tá tudo bem. Mesmo assim, eu vou fazer show e a galera canta minhas músicas. Sabe? Então tá tudo bem a galera não querer disseminar em alto e bom som. E respeito pra caramba, não só a história, como a arte e a musicalidade de todas as artistas negras que sobrevivem e vivem de arte na música brasileira hoje, porque não é fácil. A hipersexualização dos nossos corpos, ela é quase obrigatória para que a gente chegue a algum lugar. Você tem que estar pelada para que as pessoas te vejam. Você tem que mostrar uma coisa a mais do que seu cérebro e do que sua qualidade vocal, sabe? Então, para sobreviver enquanto artista preta no mercado nacional, e aí, sabendo que é um trabalho muito difícil, eu entendo as irmãs pretas que optam por não falar sobre o que eu falo. Entendo e respeito, não julgo. Entendo e respeito todas as mulheres que fazem arte e que gostam de mostrar o seu corpo, ou que gostam de fazer uma dança, ou que gostam de postar 5 fotos de biquíni no Instagram, mesmo sendo cantora. Tá tudo bem, é sua vida. Eu não critico, não. Mas eu acho que não cabe pra mim. Eu, enquanto uma mulher sapatona, que busco o respeito e a compreensão da população mundial sobre a minha existência, eu gostaria de não hipersexualizar o meu corpo. Eu gostaria de ser reconhecida pela minha qualidade artística e pelo meu cérebro, porque eu estudo muito para fazer o que eu faço. Então, muito honrada de voltar da Europa com 50 shows. Eu fiz 50 shows fora do Brasil ano passado. E as pessoas, não deu no jornal, assim, não... Poxa, 50 shows fora do Brasil, amor. A minha turnê agora no Canadá entra nos 60 shows desse ano, fora do Brasil. Do ano passado, acabou em novembro, foi o último que eu fiz. Esse ano, eu já comecei o ano, meu primeiro show do ano foi no Lincoln Center, em Nova York, sold out. Pra quem não sabe o que é sold out, é esgotado. Lindo, num dos palcos mais respeitados de Nova York. Depois fiz essa turnê de 4 shows agora pelo Canadá. Passei por Montreal, Ottawa, London e Toronto. 4 shows incríveis. Tô indo agora na sexta-feira para Austin, nos Estados Unidos, para fazer South by Southwest. Vou fazer o meu showcase lá. Ficar 10 dias, porque eu faço esse show e depois eu vou tocar numa gala, numa premiação musical que vai rolar em Burlington. Então eu fico lá até o dia desse evento e depois volto pro Brasil, faço um show aqui e já vou começar a minha turnê Espanha e Portugal no dia 26 agora de março. Vai até o dia 12 de abril, eu volto pra cá, faço alguns shows entre o meio de abril e meio de maio. Em maio eu volto pra Europa de novo. E eu optei esse ano por voltar mais vezes para o Brasil, porque ano passado eu fiquei 5 meses fora. E é cruel, as pessoas lá não gostam de abraçar, sabe? O afeto tá faltando. E é óbvio, fiz vários amigos lá, mas eu tava sentindo falta do afeto brasileiro, sabe? De você chegar num barzinho e dar um abraço no seu amigo. Ah! Então eu comecei a sentir falta, eu adoeci, assim, emocionalmente, fiquei adoecida nesse processo de ficar 5 meses. Foi a primeira vez que eu fiquei fora do Brasil 5 meses.
Então esse ano eu optei por voltar várias vezes. Então até outubro a gente vai trabalhar pra caramba, mas eu vou fazer várias voltas pro Brasil pra me alimentar do meu afeto, do meu calor humano, das minhas pessoas daqui, assim. Aí eu volto em maio, fico lá maio, junho, começo de julho, e aí volto pra cá. Final de julho eu já vou pros Estados Unidos, fico julho e agosto lá. E aí setembro e outubro também. Eu fico entre Europa e Estados Unidos e Canadá. Tô muito feliz tocando em festivais incríveis, assim. Ano passado eu toquei em 4 dos 5 maiores festivais de World Music da Europa. Público de 30 mil pessoas, assim, na sua frente, pra te ver cantar. Agora acabamos de fechar o Cruïlla, em Barcelona, que é um festivalzaço. E muito feliz de entender que essa galera olha a minha arte e fala, quero ter aqui. E fazendo esse processo de contar para as pessoas aqui no Brasil o que a gente está fazendo. Porque é aquilo que eu disse no começo, se a gente não conta a nossa própria história, dificilmente alguém vai chegar para contar. Então, contar para as pessoas, para criar essa relevância, para que as pessoas queiram assistir o meu show aqui no Brasil. Para que as pessoas queiram contratar meu show para os festivais que existem aqui no Brasil. Porque eu não estou no line dos festivais aqui no Brasil. Mas eu estou em todos os lines de festival fora. Por que aqui a gente tem essa dificuldade? Então, a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha de falar, vamos lá na Rolling Stone, a galera aceitou falar sobre o que você está fazendo. Vamos lá, então, vamos contar para o máximo de gente que a gente conseguir, que a gente está resistindo com arte. Que a qualidade musical, a qualidade artística, o conceito musical, ele é maior do que qualquer mercado que tente te impor uma caixinha para entrar. E o mercado brasileiro toca quem paga. E eu entendi isso, fazendo esses 50 shows fora. Que no mercado de fora, toca quem tem qualidade. Então, eu tento mostrar qualidade aqui, para que a relevância da qualidade que eu trago me leve aos espaços que eu quero entrar sem precisar pagar. Então, é mais devagar mesmo. Mas tá tudo bem. Eu prefiro um muro construído com um concreto bom, um cimento bom e que ele não vai cair, do que uma parada que você constrói bem rapidão e puf! Eu tô fazendo 50 shows fora do Brasil falando sobre genocídio da população negra, colonização, falando sobre como a gente vai lidar com essa dívida que existe, sem precisar falar nada diferente. Fiz uma música que eu não lancei ainda, mas que tem uma parte que fala Estou haciendo money, money, sem mostrar o meu decote. Estou haciendo money, money, não que só money importe. A minha arte, eles importam e não importa o que eu faço. Eu tô fazendo money, pois não faço mais de graça. E aí é isso mesmo, sabe? É sobre ter orgulho de não precisar hipersexualizar o meu corpo para entrar nos lugares onde eu quero entrar com a minha arte. E vai ser devagar? Vai. Mas tá gostoso. Já teve Seu Jorge, já teve Lued e já teve Lineker, mas não foram no ano de 2023. Isso, você foi aonde? E são pessoas que eu admiro, musicalmente falando. Quando eu vi essa galera lá, eu entendi que era possível para artistas brasileiros. Olha que legal! Mas é um sonho muito distante, porque todos os artistas que eu amo e venero já tocaram no Tiny Desk. Sabe? Kirk Franklin, Erykah Badu, Tipo, cara, recebi um e-mail. Recebi um e-mail me convidando. Um e-mail todo em inglês. Eu aprendi a falar inglês e eu tenho inglês fluente, mas eu só sei falar. Então, para ler eu tenho um pouco mais de dificuldade, para escrever. Agora eu estou estudando para ler e escrever. Mas falar eu falo bem. Chegou um e-mail todo em inglês, eu falei, isso é trote. Isso é spam. Mandei pra minha galera, falei, galera, traduz isso aí. Vê isso aí pra mim, porque tá esquisito. E menina, era o Tiny Desk convidando a gente. E o meu visto não saiu a tempo de ir. Então a gente gravou aqui. Era para um festival que se chama Global Fest. É um festival que acontece todos os anos no Lincoln Center. Todos os verões no Lincoln Center tem o Festival Global Fest. E eu fui a única brasileira convidada para o Global Fest. E eu fui a pessoa convidada para representar o Global Fest no Tiny Desk. Então, gravamos o nosso Tiny Desk lá na Ocupação 9 de Julho,
aqui no centro de São Paulo. Direção artística e cenografia do Luiz. Porque a gente é fechamento, amigo. E ficou muito lindo. E ficou muito lindo. E pra mim foi uma realização de um sonho. De ocupar um espaço que todo mundo que eu admiro ocupou. Eu ainda não fui lá no escritório da Tiny Desk, atrás da Tiny Desk, para fazer o show. Mas vai rolar loguinho. Não posso falar, mas eu acho que vai rolar loguinho. E fiquei muito orgulhosa de saber que as pessoas consideram minha arte relevante para ocupar esse espaço. Assim. Eu fiquei, pra mim foi tipo mó moral. E a gente gravou tipo dezembro, novembro, e foi ao ar em janeiro. Então, tipo, começou o ano de 2023 e tal na sua cara um Tiny Desk, meu amor. Então, tipo, caralho, foi muito massa pra mim. Eu tô vivendo o meu sonho mesmo, que é poder viver de arte, viver da música que eu produzo, partilhar isso com as pessoas que eu amo. Eu tenho amigas incríveis da arte, tipo Ellen Oléria, que é, pra mim, uma das maiores vozes que a música brasileira tem. Diva, Ana Treia, Nara Couto, Bicharte. Eu ando com uma galera muito massa, cara. Sério, eu tenho muito orgulho das mulheres que caminham comigo e que me constroem como artista. E poder viver com elas, partilhar a arte com elas e também ocupar esses espaços que a gente vem alcançando. Eu nunca vou sozinha. Todo lugar que eu vou, eu falo o nome dessas mulheres que eu falei agora. Não importa se eu tô aqui na Rolling Stone ou se eu tô lá no Canadá. Acho que a gente anda junta. Todos os lugares onde eu ocupo com a minha arte, eu tenho que falar o nome dessas mulheres, que são as mulheres que me compõem como artista. Preta Rara, Érica Malunguinho, são as mulheres que me compõem como artista, sabe? Então, qualquer lugar que me cabe elas também, porque é o nome das mulheres braba. Tô falando só das brabas. Gente, minhas redes sociais. Você acha lá a Igreja Lesbiteriana. Se você digitar Igreja Lesbiteriana, você vai achar a Bia Ferreira. Mas você pode digitar só Bia Ferreira, que eu apareço também. Muita gente me chama de Igreja Lesbiteriana na rua. Meu nome não é Igreja Lesbiteriana, meu nome é Bia Ferreira. A gente vai tentar fazer uma mudança lá nas redes sociais, mas é isso. Por enquanto, você vai lá, Igreja Lesbiteriana ou Bia Ferreira. Você acha em qualquer rede social dessas aí. Eu odeio rede social, mas meu nome tá lá em todas. Eu tenho uma poesia, que também é uma música, que se você ouve o meu último álbum, o nome dela é Bênção da Prosperidade. E aí eu gostaria de falar ela para me despedir, que ela é um manifesto de o que eu faço, por que eu faço e como eu faço. Assim. Prosperidade. Para além do discurso da igreja, as mãos até caleja de fazer as bases. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira produzindo chaves. No fim de semana, a mente que aparecer na nossa frente nós abre. Aqui nunca tem tempo ruim, nosso papo é reto e as mina é chave. Abrindo as portas travadas, destravando tudo com oportunidade. Se a chance só vem uma vez, eu não conto até 3. No 1, parto pro ataque, é que eu acho moiado. Não fecha com nós no cuscuz, mas na hora do bolo tu quer um pedaço? Afasta de mim, Zé Povinho, talarica, inveja e uma olhado. Que na festa não tenha traíra, só tenha fartura e os aliados. Fartura pra nós celebrar as conquistas sem nunca mais faltar no prato. Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento dos amigos do lado. Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento das amigas do lado. Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento. Eu escrevo minhas linhas sem medo de como você pode interpretar. É um chamado, tá tudo acordado. O bonde tá forte, nós veio cobrar. Do ouro ao conhecimento não vai ter lamento e eu vou te mostrar. A minha história é contada oralmente, não adiantou você querer apagar. De boca a boca nós vamos contando um levante e armando para dominar. Seus livros, seus filmes, sua casa, seus filhos e a televisão que você vê no seu lar. Mexendo com gentes, plantando sementes, germinando mentes. Logo vai brotar, vai virar floresta. Eu não vou deixar fresta pra minha história você contestar. Entrei nas escolas e nas faculdades, igrejas não vão mais me silenciar. Aqui não é teu culto nem congregação, nessa mata fechada você não vai entrar. Fazendo esse alarde, pois não sou covarde, não vai nem dar tempo, o plano tá em ação. É ação direta, sai da minha reta, é mais do que só gritar revolução. Eu sou psicopreta, eu tomei sua caneta, eu sou bem mais que teta, bunda e corpão. Eu sou mente afiada, a festa tá armada, fogos de artifício. Segura esse rojão. Quando cê pensar em discordar, olha só o que eu vou fazer. Seu filho vai ter que estudar tudo que eu acabei de dizer. E quando eu falar, o céu e a terra vão tremer. Vai ter que respeitar, sapatona preta é o poder.